pré-candidato à presidência da República, Lula, se encontra hoje em Brasília com o ex-presidente José Sarney. E muitos afirmam, é um encontro da velha política. Porém, vem uma pergunta, o que é a velha política? O que é a nova política? A nova verdadeiramente existe? E aí a gente precisa questionar um pouco isso, porque muita gente tem dito, dias atrás, inclusive, um pré-candidato, foi candidato a vereador nesta eleição pretérita, e para 2024 será novamente candidato, e ele me disse, Hilton, eu estou querendo me juntar mais com as pessoas da nova política, e eu então o indaguei, mas quem é a nova política? Onde estão? O que fazem? O que comem? Como vivem? Quem são eles? Qual é a nova política verdadeiramente? Porque se você olhar para a história do país, o que existe de novo é apenas a nossa república, que se divide em 6 repúblicas, inclusive, desde quando começou, quando saímos do período do Império. Ali em 1889, a Primeira República, após o golpe de Estado ali do Marechal Deodoro da Fonseca, a Primeira República considerada ali a República das Espadas, que foi de 1889 até 1894. Aí, a partir daí, veio uma outra república. A Segunda República chamou-se a República das Oligarquias, a República Oligárquica. E essa foi de 1894 até 1930. A chamada ali política do café com leite. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo na política brasileira. Era o período em que só São Paulo e Minas Gerais é que tinham os presidentes da República. Quando saía um, entrava o outro. Saía um, entrava o outro. E era só essa troca. Os 2 estados que mandaram de 1894 até 1930, praticamente. Pois bem, a política do café com leite, porque em Minas era forte no café, e São Paulo no gado, no leite. Pois bem, então aí, em 30, começa a Terceira República. A Terceira República foi a Era Vargas, que durou aí mais de 15 anos, na Era Vargas. Depois veio ali a República Populista, que pega ali o General Dutra e pega principalmente Juscelino Kubitschek. Aquela história lá dos 50 anos em 5, o homem que construiu Brasília. Pois bem, depois da República Populista, veio ali a República Militar, que foi de 1964 até 1984. Aí sim, em 84, quando se elege de maneira indireta o presidente Tancredo Neves e vice José Sarney. Então, nesta composição aí, Tancredo morre antes de assumir o poder e o Sarney, que era um simples vice, assumiu desde o primeiro dia do governo e governou por todo o mandato. Então, ali em 94, com essa eleição de Tancredo e Sarney, começou ali a nova república. Então, nós estamos ainda, neste período, na nova república. Ainda estamos vivendo a nova república. Agora, sobre a nova política, não dá para entender assim, porque desde 84 para cá é que tem havido abertura e transformações. E aí, um exemplo que eu dou aqui bem típico. Hoje, o que ajuda, qual é um grande braço que manda no país, que através do governo federal manda muito no país? O Centrão. O Centrão foi criado no advento da Constituição, ali na Assembleia Constituinte, lá no ano de 1987. Sarney ainda era presidente, quando estava ali preparando a nossa nova Constituição. Ali se criou o Centrão, que era esse pessoal aí de centro e centro-direita, os partidos mais de centro e centro-direita. E hoje o que é o Centrão? O Centrão ajuda a administrar hoje o Brasil. Então não há nova política, novas ideias, novas ideologias. As ideologias, inclusive, são as mesmas, liberais, neoliberais, que já existiam no período que se estabeleceu a nova república.
Então, estamos vivendo uma nova república, não uma nova política, não uma nova ideologia, novos rumos. Não há nada de novo no Brasil no tocante a isso. Quando, por exemplo, há muito engodo, quando, por exemplo, o governador de São Paulo diz assim, na sua campanha para governador, ele dizia, votem em mim, eu não sou político, então eu vou fazer muito. Ora, se não é político, o que é que está fazendo aí no meio? Então, também é mais um engodo, porque todo ser humano é político. É engodo porque está num partido, é candidato por um partido devidamente filiado, então está apenas tentando ali tapear a população. Mas isso acaba dando voto. E é por isso que João Dória e vários outros usam. Eu não sou político, eu não sou político, eu não sou político. É como aquela história, você deixaria uma pessoa que não é mecânico abrir o motor do seu carro para mexer nele todo? Se ele não é mecânico, ele pode até abrir na marretada, na paulada, mas e depois para fechar? E para fazer o carro funcionar? Entendeu? Então, é mais ou menos esse comparativo aqui, de acordo com quem diz, eu não sou político. Não tem como não ser, não é? Então, às vezes, essa aí é só uma forma de ganhar voto, e ganha, né? A tapeação é uma maneira bem prática de ganhar voto. Então, quando se reúne aí o pré-candidato Lula com o ex-presidente José Sarney, não há nada de velha política aí, porque nós estamos vivendo a velha política. Agora, o Sarney também demonstra ainda a sua capacidade, né, no Brasil, que em termos já não existe nem mais grupo Sarney no Maranhão, que era tão poderoso, não tem mais essa força, mas a cabeça ainda é muito boa para articular, para dar conselhos, para dar rumos. E Sarney é um dos que não abre mão da terceira via. Não é? Talvez é por isso que Lula também quer se aproximar dele, porque tem um movimento grande dentro do MDB, que é um dos líderes ali, é o senador Renan Calheiros, que não quer que o MDB lance candidato à presidência da República, e quer que o MDB de imediato apoie Lula. E o Sarney pensa diferente, então Lula deve ir também tentar tirar essa ideia da cabeça do velho Sarney, mas é algo muito difícil mesmo. A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso, ela que hoje é colocada a pré-candidata para disputar a presidência da República pelo MDB. E aí está se juntando, aí foi já feita uma reunião, foi feita a decisão que desses partidos vai se unir e sair um candidato à presidência da República. Juntou MDB, juntou PSDB, juntou Cidadania de Elisiane Gama e União Brasil. Então, esses 4 partidos aí estão juntos em prol de um nome para a presidência da República. E esse nome tem aí João Dória pelo PSDB, que diz que não abre mão, Simone Tebet pelo MDB, que diz também que não abre mão, mas vai depender das suas direções partidárias aí, porque o partido também é que manda, não é só o candidato. Se o partido não quiser, como é que o candidato vai contra tudo e todos? Quem vai registrar a candidatura dele? Como é que é feito isso? Complicado, tem uma diretoria, tem um presidente, não dá para passar por cima assim. Pois bem, o certo é que, inclusive, Eduardo Leite, que é do PSDB, se afastou do governo do Rio Grande do Sul e fala até que pode ser vice de Simone Tebet, caso lance aí a terceira via realmente. O certo é que está um imbróglio aí muito grande, ainda não se sabe se vai se lançar a terceira via ou não. Mas o nome hoje mais colocado para a terceira via é Simone Tebet e Dória. Simone Tebet, eu quero fazer um comparativo aqui entre ela e Sérgio Moro. O partido já escanteou Sérgio Moro. Você aqui não será candidato à presidência da República, nós não queremos. Você é para ser candidato a senador, a deputado federal, alguma coisa assim, mas presidente da República, não. Então, o Moro cometeu aí muitos erros por falta de habilidade política, por não saber como a política funciona, não é? Então, ele observou mal e tomou uns posicionamentos bem errados aí. Primeiro foi para um partido pequeno, o Podemos. O Podemos não tem lastro para fazer alianças para a presidência da República, para um candidato a presidente da República. Com essa falta de lastro, logicamente, complicou a vida do Moro. Ele viu, mas eu estou num partidinho muito pequeno, aqui não dá.
Aí, então, de imediato, sem pensar muito, pulou para a União Brasil, mas também não soube analisar a conjuntura. Ele não é do meio, mesmo sendo um homem inteligente, mas não adianta, tem que ser do meio do negócio. Política é ciência, política é vivência, se não tiver, complica. Aí, então, ele pula para a União Brasil. Resultado, quando chega lá querendo ser candidato a presidente, o pessoal já disse, aqui não. Aqui você não vai ser candidato a presidente. Desautorizou ele numa nota pública. Aí ele ficou, inclusive, sem graça e desmoralizado dentro do União Brasil. E por que a União Brasil não quer um candidato à presidência da República? Por que Simone Tebet tem 1% e Moro tem 8%, e eles tiram Moro e tentam jogar Simone Tebet, que tem 1%? Primeiro, duas colocações eu fiz aqui, né? Vamos por partes. Primeiro, pesquisa não é o suficiente para se lançar um candidato. Pesquisa não é o suficiente para ganhar uma eleição. Então, Simone Tebet com 1%, ela tem outros ingredientes que pode fazê-la chegar a 8% muito rápido. Ela tem grupo, tem unidade, tem experiência política. Isso manda muito, política é grupo. Então não é pesquisa, muita gente tem se iludido aí, está muito na frente nas pesquisas, então vai arrebentar. Não é assim, não é sinônimo de vitória você estar bem nas pesquisas, não é. E um grande exemplo nós temos na maior cidade do Brasil, em São Paulo. O repórter da Rede Record de televisão e deputado federal Celso Russomano. Se pesquisa ganhasse a eleição, Celso Russomano era prefeito já por 3 vezes de São Paulo, porque nas 3 eleições ele dispara, ele é o dobro, ele tem o dobro de votos do segundo colocado. Resultado, ele não vai nem para o segundo turno. E por que ele não vai? Ele vai sendo ali diluído no decorrer da campanha, que não entra nem no segundo turno. É que não tem grupo. O partido não tem lastro para buscar alianças fortes. Então, aí é claro que não vai muito longe. É preciso esse lastro. Por isso que a pesquisa é questionável nesse sentido aí. Outra questão é, por que o União Brasil não quer um candidato a presidente que já tem 8%? Por que Sérgio Moro não poderia ser esse nome? Por que o União Brasil já disse claramente que não quer e não aceita? É que o Sérgio Moro precisa entender uma coisa, que para a União Brasil, para os caciques lá de dentro, Bolsonaro e Lula é muito mais importante para eles do que Moro, sendo o candidato deles. Por quê? Veja, no estado de Goiás, tem o governador Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, lá em Goiás, ele quer fechar com Bolsonaro, porque lá em Goiás é bom o Ibope de Bolsonaro. Então, ele vai fechar para buscar a sua reeleição com quem já tem voto, para que possa alçá-lo, que possa capacitar ainda mais a sua campanha eleitoral. Na Bahia tem a CM Neto. Para governo do Estado, a CM Neto quer usar a imagem do Lula, pelo menos não bater nele. E aí, então, dessa forma, ele vai ganhando mais votos do que se fosse com Sérgio Moro. Então, a União Brasil vê nos 2 nomes aí muito mais viabilidade política para os seus caciques. E ainda a União Brasil não quer dividir a gorda verba, o fundo partidário ali com o Sérgio Moro, não é? Aí vai dizer, esse homem só vem para cá para nos atrapalhar? Não, se quiser ser deputado federal, tudo bem, se não, é nada. Então, é mais ou menos isso. E aí, é por isso que Lula vai, então, nesse encontro com José Sarney, tentar tirar o máximo de gente do MDB para apoiá-lo já no primeiro turno, como Renan Calheiros está querendo, e que Simone Tebet, se sair candidata à presidência da República, mas que saia de maneira bastante enfraquecida, a ponto de não causar estragos na campanha de Lula. Por isso, esse encontro em Brasília, de hoje à noite, com o ex-presidente José Sarney. Esta foi a última parte do nosso cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.